Shalom, queridos, tudo bem com vocês? No nosso vídeo de hoje vamos falar assim, um pouco sobre a graça, né? O que significa a graça de fato? O que a graça ela tem mesmo, né, o poder de fazer em nossas vidas, né? A graça do nosso Deus, a graça do Eterno, né? Muitos pensam que a graça ela só foi dada no Novo Testamento, na Nova Aliança, mas na verdade não. Se você pegar, né, assim, no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, você vai ver ali Deus exercendo graça sobre o povo do Egito, né, o povo que estava no Egito, o povo de Israel que estava no Egito, né, usando ali Moisés como instrumento. E assim, um texto básico que eu gostaria de usar, né, com vocês, se encontra no livro de Salmos, né? Salmos capítulo 13, Salmos capítulo 13, versículo 5, diz o seguinte: mas eu confio na tua benignidade, o meu coração se regozija na tua salvação. Esse salmo aqui de Davi, né, ele com certeza, Davi aqui estava passando por uma situação complicada, né, numa situação assim de angústia, e ali Davi ele começou mesmo a elevar a sua confiança em Deus, né, e ali ele pôde ver, assim, Davi ele tinha essa visão plena de que tudo que ele tinha que fazer era confiar em Deus. Tudo que ele tinha, né, toda a preocupação, né, que às vezes ele tinha, ele olhava para o céu e clamava a Deus. E Deus, ele já conhecia, né, ele tinha um pouco do conhecimento do amor de Deus. E Deus, ele naquele trajeto de Davi, né, e Davi fugindo, né, antes ali de Saul ou de outros inimigos, Deus sempre dando um escape a Davi, Deus sempre mostrando a Davi aquilo que ele tinha que fazer, né? Muitos podem pensar, mas Davi, né, foi um homem sanguinário. Tudo bem, ele foi um homem sanguinário, mas também Davi foi chamado de um homem segundo o coração de Deus, né? E um homem, para ser chamado homem, né, uma pessoa para ser chamada de segundo o coração de Deus, tem que ter alcançado a graça, porque se não for a graça, não adianta. Isso que a graça nos remete, esse amor tão grande, né, do nosso Deus para com cada um de nós, esse amor tão grande que nos aproxima dele, né? Isso é graça, entendeu? Não é somente você crer que Deus ele é poderoso, ele tem um amor imensurável, isso nós sabemos, mas se nós mas nós temos que ter uma visão de filhos, não apenas de servos, porque quando nós olhamos, né, para o nosso Deus, né, reconhecendo que Ele é o nosso Pai e nós somos seus filhos, aí sim nós vamos entender a graça, porque como, né, nós sabemos, nós não somos merecedores, porque nós somos falhos, nós temos as nossas fraquezas, né? E era assim na vida de Davi, a maioria dos salmos de Davi se encontrava em apuros, né? Davi se encontrava, né, em muitos momentos ali sentindo medo, né, aflito, porque ele entendia que muitos queriam matá-lo, né? Os inimigos o perseguiam, mas sempre Davi ele tinha o amor de Deus com ele sabia que ele podia, né? Ele sempre, né, ele sabia que tinha um Deus maior que tudo, né? Um Deus, né, no qual ele podia ter a sua confiança. E sempre quando ele
estava triste, ele estava abatido, ele salmodiava a Deus, reconhecendo que a soberania de Deus, isso é graça, isso é reconhecer o amor de Deus, né? Mesmo não merecendo, mesmo sendo falho, mas ele reconhecia, né, que Deus era com ele. E um outro texto também que eu gostaria de compartilhar com vocês se encontra já no Novo Testamento, no livro de Tito. Tito, no capítulo 2, no verso 11, diz assim: porque a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos os homens. Repetindo, porque a graça de Deus se manifestou trazendo a salvação a todos os homens. Então, assim, quando você entende a graça ela traz mesmo esse entendimento, né? A graça, ela traz o entendimento de quê? De salvação, né? Igual o Salmo, no Salmos 13, mas eu confio na tua benignidade, o meu coração se regozija na tua salvação. Ou seja, a salvação nos dá esse entendimento de graça, porque quando você entende a graça, você entende que Deus, Ele quer te salvar. Não importa o quão longe você se encontra, não importa, né, quem esteja te afligindo, não importa aquilo que esteja te assolando, mas quando a gente para pensar que a graça ela nos envolve por completos, isso é o amor de Deus para com cada um de nós, né? Não tem como você apenas enxergar somente um Deus como Criador. Deus ele é muito mais que isso, né? Deus ele de fato é o nosso Pai e nós somos seus filhos, né? Não tem como assim, cruz e graça. O que significa cruz e graça? Unidade inseparável. Isso é a graça, né? Isso é a graça do Pai para com cada um de nós. Quando você, né, se encontrar triste, se encontrar abatido, lembre-se que você tem um Deus maior do que tudo e maior do que todos, né? Um Deus que está disposto, né, a te abraçar, a te levantar, a te carregar nos teus braços, mas que antes você possa também olhar para dentro de si e pedir: Senhor, eu quero ser limpo. Pai, que o Senhor possa mesmo de fato me envolver nesse amor, um amor que não se pode medir, um amor que é um amor imensurável. Que essa palavra permaneça viva dentro de você, que de fato isso possa ser um rema de Deus na sua vida e que nós possamos juntos, naquele grande dia, encontrar o nosso Abba e reconhecer toda a soberania dele sobre cada um de nós. Shalom e até o próximo vídeo.